Dúvidas sobre os demais mecanismos e agradeço mais uma vez ao deputado Sérgio Brito pela oportunidade de falar e agradeço a todos. Muito obrigado. Quero agradecer aqui ao diplomata Hélio Franchini Neto, da Secretaria de Planejamento Diplomático do Ministério das Relações Exteriores, a sua exposição. E quero passar a palavra ao deputado Hugo Leal para suas considerações, suas perguntas sobre esse primeiro painel e o segundo painel. Senhor presidente, eu queria agradecer exatamente essa oportunidade de nós estarmos debatendo esse tema aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Eu não sou membro da comissão, mas entendi da relevância do tema numa visita que fiz recentemente à nossa embaixadora na ONU, a embaixadora Viotti, e que despertava naquele momento, quer dizer, naquele momento não, já vinha se discutindo a questão da transparência e o governo aberto. Eu achei que o momento, não poderia existir momento mais propício para o nosso país, especialmente aqui o Brasil, que nós discutíssemos isso. E a grande preocupação, tanto o embaixador Todd quanto o nosso diplomata Hélio manifestaram, quer dizer, disseram das linhas mestras que estabelecem o princípio desse entendimento do OGP, né, que é Open Government Partnership, é isso? Uhum. Exatamente. Então, essa linha mestra, quer dizer, que vai vincular, não vincular como método jurídico, entendi que Vossa Excelência disse, mas vai vincular com ações novas. E aí que reside, por isso que eu estimulei ao presidente, nós promovemos esse fórum de debates, porque o que de novo poderia ser acrescentado nessas relações dos países? Eu queria aí o apontamento já, por exemplo, nos Estados Unidos e no caso do Brasil. Ambos os países têm já uma cultura, principalmente os Estados Unidos, uma cultura dessa transparência, de acesso, cultura de acesso às informações. E o Brasil também já tem essa cultura, nós temos o portal de transparência, nós temos o Observatório de Despesa Pública, que recentemente recebeu um prêmio, na Tanzânia, se não me engano, foi isso? Um prêmio da Organização das Nações Unidas. Em que poderia, onde é que nós poderíamos situar, até para poder explicar para a população, que nosso papel aqui hoje, aqui como parlamentar, é demonstrar para a população, traduzir para a população o que significa governo aberto, ou open government. O que isso pode traduzir no dia a dia dela. E aí eu já aproveito para ajudar aqui no lado do Brasil, a questão das coisas mais relevantes que tramita nessa casa de leis aqui, é o orçamento. O orçamento é a peça fundamental onde deveria todas as atenções estarem voltadas para essa realidade. Afinal de contas, nós estamos definindo a aplicação de recursos. O orçamento no país hoje é só para quem tem maratonista. Vou usar uma figura de linguagem, o maratonista. Então, tem que ter muita disposição para poder acompanhar. Ou, se não, focos específicos. Então, eu queria saber onde é que a gente poderia melhorar a nossa atuação, digo nossa enquanto cidadão e nossa enquanto parlamentar. Em que essa OGP poderia nos auxiliar na questão, principalmente, do orçamento público, que quando você fala para a pessoa que o nosso orçamento gira em torno de 1 trilhão e 600 bilhões, a pessoa já saiu do dia a dia dela. Como é que estimula isso? Focando a questão do orçamento. E segundo, nós temos aqui, né, os parlamentares têm acesso ao CIAF, que é o Sistema de Acompanhamento de Administração Fazendária. Mas ainda restrito aos parlamentares e a quem está atuando. E nós temos um outro instrumento que é o SICONV, que é o Sistema de Convênios, ainda não aberto, ainda não está aberto. O sistema de convênio, onde nesse sistema de convênio estabelece ali a relação das entidades públicas, às vezes não governamentais também, com o poder público.
onde é que essa experiência de governo aberto poderia surtir, e aí essa é a nossa expectativa, e eu quero repetir uma coisa aqui, por isso nós estamos fazendo esse evento, a ideia, viu, ministro Jorge Raj, é fazer esse evento antes da assinatura do documento que vai ser em setembro pelos presidentes. Fazer essa discussão antes e logo em seguida fazer a avaliação da implementação dessas propostas, para a gente não se perder numa circunstância. Então, para ser prático aqui, tentar ser prático na minha pergunta, eu queria saber da experiência americana com relação ao orçamento e ao acompanhamento da aplicação das receitas, ou seja, da despesa pública americana, onde é que isso poderia auxiliar, e nós também, onde é que nós poderíamos auxiliar. Isso é um ponto específico, mas eu imagino que quando dois presidentes de países de relevância, como Brasil, Estados Unidos e outros que estão aderindo, no momento que eles sentam para poder discutir, eles devem apresentar alguma proposta já, alguma coisa palpável, palatável. E aí a pergunta também, depois eu vou fazer essa pergunta também ao ministro, mas passo ao nosso diplomata, o Hélio. Nós estamos aqui na casa tramitando o PLC 41 de 2010, projeto de lei que fala do acesso à informação. Onde a agenda legislativa pode trabalhar para que para que o produto dessa discussão seja efetivo? Onde? Que aí já é o dever de casa que nós aqui como parlamentares vamos cumprir. Então, presidente, eu ficaria por enquanto nessas duas perguntas para os dois. E sim, eu tenho uma pergunta também, professor João Magalhães, que na apresentação dele, quando ele fala de desafios, aliás, nem desafios, ele falou aqui eu vi uma coisa que me chamou bastante atenção aqui, que é a preocupação da repetição, disso não se tornar uma coisa repetitiva. Nós não estamos fazendo sobre a mesma coisa. Não encontrei aqui agora. Vossa Excelência falou do cuidado, né, que a gente tem que ter para que essas circunstâncias não se tornem apenas a mesma circunstância, só com uma roupagem diferente. Não sei se Vossa Senhoria está entendendo. Mas para mim é importante, né, na visão crítica que o senhor passou aqui para a gente aqui, eu queria saber em que ponto o senhor pode entender que isso seja uma repetição. Ok. Eu passo a palavra ao Dr. Todd Chapman. Bom, muito obrigado, senhor deputado, pelas suas observações e a pergunta que eu entendi, porque como os Estados Unidos, como estamos pensando em relação a esta iniciativa e porque queremos ficar envolvidos, para nós é simplesmente uma ótima oportunidade de compartilhar nossas experiências, mas também ganhar das experiências dos outros, porque com 40, 50 esse dinheiro, e isso resulta numa governação mais participativa também. Então, para nós, eu acho que essa experiência de trabalhar com o Brasil neste partnership vai ser uma experiência linda e produtiva para outros, mas também para o nosso país. Só fazer uma réplica aqui, uma pergunta. Nós entendemos, o nosso orçamento aqui também é bastante debatido, nós estamos divididos em várias subcomissões e sim, o detalhamento, a tramitação do orçamento nos congressos, imagino que eles tenham uma série dentro do regimento, uma série de análises que são feitas dentro dos critérios e acompanhamento também por parte dos estados. Isso sempre do poder público. Uhum. E como é que a sociedade lá participa? Só para citar como exemplo, recentíssimo, o presidente Barack Obama foi à televisão manifestar sobre o aumento do teto do endividamento. Uhum. Isso ele levou para uma discussão popular, que até então seria uma situação até bastante surpreendente. Porque que a população pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Sim, tem a ver com você.
E ele conseguiu, quer dizer, num momento, claro, de bastante aflição, ele conseguiu levar isso para a sociedade discutir. Antes dessa circunstância, da história atual, já teve um histórico da população participar desse orçamento, macro orçamento federal, e que tipo de instrumento existe? Sim, existem várias maneiras em que os cidadãos participam no processo. Na parte federal, que é o maior, você pode ligar para o seu deputado por telefone ou reclamar, e eles fazem também. Isso é muito comum. Em segundo lugar, também tem hearings, não sei como dizer hearings, reuniões, audiências, mas como estamos tendo aqui, mais ou menos. E é convite. Regem os demais compromissos multilaterais assumidos, mas que tem uma liberdade maior para que os Estados possam buscar soluções para os seus desafios em matéria de transparência. No que diz respeito à lei de acesso à informação, eu pediria licença ao deputado para deixar essa pergunta em aberto para o ministro Jorge Hagi, que é quem poderá respondê-la com melhor do que eu. Muito obrigado. Só queria fazer só um complemento, presidente. Eu entendi, Hélio, que esse é o esforço que cada um vai tratar nessas relações, nesse esforço de parceria. O Brasil, como sugestão, já está levando alguma coisa, o que a nossa presidente de concreto está levando das ações que o Brasil está realizando? Uma ação ou duas ações? Bom, os 8 estados que organizaram a estrutura, os 8 estados fundadores, vamos dizer assim, do OGP, eles deverão apresentar no 20 de setembro os seus planos nacionais. Os demais estados terão, os estados que indiquem o desejo de aderir à iniciativa terão 6 meses mais para elaborar seus planos de ação e apresentarão no primeiro trimestre de 2012 em uma reunião que ocorrerá aqui no Brasil. Quanto aos elementos substantivos do nosso plano, mais uma vez eu teria que pedir. As variáveis não são independentes, ao contrário, elas são absolutamente imbricadas e elas precisam ter uma relação homogênea. Os serviços devem ser compatíveis com os impostos. Senão, vai ficar na sociedade, na opinião pública, sempre essa sensação de que os serviços são aquém do que os impostos são cobrados ou são pagos. Era essa a observação. Posso fazer um complemento aqui, presidente? Quando Vossa Senhoria fala dessa questão da continuidade do processo, não haver ruptura dentro da administração pública, nos processos de evolução. Vossa Senhoria também provavelmente menciona que o país já passou por várias etapas, né? Etapas, por exemplo, que existiu o ministro da desburocratização, o saudoso ministro Hélio Beltrão, e que trouxe uma visão nova, uma visão moderna da administração. Depois nós tivemos o programa de reformulação, nós tivemos o MARE, né, Ministério da Administração e Reforma. Depois nós tivemos, logo em seguida, o programa de qualidade da administração pública, né, na administração pública, o programa de qualidade inserido. O Transparência, ou o Governo Aberto, é uma evolução disso tudo, ou na opinião do senhor, é uma evolução disso tudo, é uma soma, é um somatório desses programas, ou ele é uma ação nova, é uma inovação no sentido que consolida todo esse trabalho anterior? Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de a gente esclarecer. Nós não tivemos ali a pretensão de fazer uma conceituação sobre o governo aberto. Nós defendemos a ideia de que governo aberto é uma atitude, em primeiro lugar. É uma postura de respeitar o direito constitucional à informação. Então, isso perpassa um específico governo, né? Mas era mais no sentido de, como muito bem lembrou aqui o deputado, né? O presidente Dilma Rousseff, de modo que as iniciativas já elaboradas possam, de fato, ter, ao longo dos anos, aí, a sua continuidade e a sua consolidação. Muito obrigado. Ok. Eu quero agradecer a exposição do senhor Luiz Alberto dos Santos
subchefe da ação governamental da Casa Civil da Presidência da República. Quero passar a palavra ao deputado Hugo Leal, autor do requerimento. Senhor presidente, senhores convidados, e o doutor Isalberto iniciou a manifestação dele que seria difícil falar depois do ministro Jorge Reis, exatamente por causa da dificuldade. Pelo elenco de coisas que ele trouxe aqui, com certeza, se deixasse mais 20 minutos, ele poderia explorar. Mas, presidente, exatamente esse era o principal objetivo deste fórum. Quando nós sugerimos a Vossa Excelência, como presidente dessa comissão, era ouvir por parte do ministro Jorge Reis, que foi o representante das primeiras reuniões, e depois o encontro do embaixador, do nosso chanceler patriota, que junto com a ministra Hillary tiveram então a condução desse trabalho, mas sabemos o que era necessário, o que mais importante que nós queríamos era saber onde estamos, onde queremos chegar, de onde saímos, onde estamos e onde nós queremos chegar. E me dei bastante satisfeito pela apresentação e pela detalhada apresentação feita pelo ministro Jorge Reis, e obviamente incorporando até alguns outros conhecimentos à matéria que foi trazida aqui hoje. E falo isso exatamente pela necessidade que nós vamos ter daqui para frente para poder estabelecer uma sintonia fina entre o que o Legislativo está propondo, o que o Legislativo está discutindo e, obviamente, o que o Executivo está dialogando, como o Executivo está dialogando com a sociedade. Senão, é uma interferência. Pronto. É alguma interferência. Talvez diminuindo um pouco o volume aqui. Bom, isso deve ser o eco da transparência, que deve estar ecoando. Agora, senhor presidente, eu queria fazer um outro destaque aqui, que é interessante nossa casa aqui, nossa casa legislativa, no Congresso Nacional como um todo. Se nós estivéssemos discutindo aqui, se esse encontro se fosse para discutir algum ponto específico, que foi foco de corrupção, que foi foco, esse plenário estaria cheio. Né, ministro? O senhor já foi convidado algumas vezes para falar de foco, várias vezes para falar de algumas coisas específicas, de um desvio específico. Nós estamos tratando aqui exatamente de como não acontecer isso. Mas isso não atrai. Né? A prevenção não atrai, só o que atrai é o foco, é o escândalo, é a luz. Então, essa ideia de trazer esse debate a essa comissão, dentro dessa linha do OGP, que é a assinatura, é para mostrar que nós estamos bastante avançados. Nós já avançamos, nós já caminhamos muito, a despeito do que as outras pessoas pensam. O Brasil tem exemplos significativos, tanto para os nossos Estados-membros, quanto para as outras nações. Exemplos significativos nós vimos aqui. Eu tive a oportunidade de atuar aqui nessa Casa Legislativa em 97, 98, quando o doutor Luiz Alberto ainda era assessor do Partido dos Trabalhadores aqui nessa casa, eu era assessor de um outro partido, Partido Democrático Trabalhista, durante 2 anos aqui nessa casa, em 97, 98. Depois tive a oportunidade de ser secretário de Estado de Administração, exatamente no período de 99 a 2002, quando houve essa grande modificação do pregão eletrônico, essa modificação da lei de responsabilidade fiscal. E vejo com bastante entusiasmo, diferente de outras pessoas que querem foco só no negativismo, ou só no escândalo. Eu vejo que que esse é o caminho fundamental, quer dizer, quanto mais aberto, quanto mais transparente, quanto mais óbvio o trabalho, mais fácil da sociedade acompanhar. Então, ministro, eu queria fazer algumas perguntas aqui para Vossa Excelência aqui, mas no sentido de nós aqui, como executivo, como legislativo, ajudar. O que nós aqui, como parlamentares, membros do Congresso Nacional, especificamente da Câmara dos Deputados, podemos fazer, além de divulgar
né, nosso esforço hercúleo em divulgar uma matéria como essa, em que ações nós podemos, onde nós podemos atuar mais. Ou seja, o doutor Luiz Alberto citou um exemplo aqui que eu achei que é realmente uma característica que foi pouco divulgado, que foi a votação do orçamento, o artigo 90, se não me engano, 99, né? 99, parágrafo 1º, que foi um avanço e às vezes e não é nem citado, nem mencionado, é o esforço do Legislativo, né? O Legislativo se impõe nessa condição. E Vossa Excelência, ministro, nos trouxe aqui, né, algumas informações, obviamente com relação ao PLC 41/2010, sabemos onde está a dificuldade, ou seja, na tramitação dele, desde que ele chegou no Senado, a tramitação dele foi bastante célere, né, pelas informações que eu tenho aqui, no início do ano, final do ano para o início do ano, ele passou pela Comissão de Ciência e Tecnologia, aprovado, passou pela Comissão, o parecer foi em abril, passou pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, foi aprovado também em abril, e parou na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional com parecer um substitutivo. Mas, pelo visto, a matéria já pode ser incluída em pauta e vamos ao voto, né? Vamos a voto. Eu acho que é o que todos nós desejamos aqui, que esse projeto de lei, o 41, que nasceu de uma linha de executivo, mas já existia uma outra proposta aqui, que era do deputado Reginaldo Lopes. Então, que há esse interesse. Eu acho que o governo tem condições aí de uma discussão, até num enfrentamento, num debate das ideias, poder superar essa fase aqui e colocar em votação. E cabe ali, obviamente, ao Senado essa discussão. Agora, Vossa Excelência trouxe aqui as duas coisas que me preocuparam e me alertaram aqui. Primeiro, todo esse esforço que está sendo feito, Vossa Excelência tocou num ponto que eu também já tive a oportunidade de manifestar. Todo esforço que está sendo feito é um esforço que agrega tecnologia, que agrega fundamentalmente o acesso a essas informações. Nós temos um órgão concebido há muitos anos atrás, com muitos méritos, mas também com muitas dificuldades, que atende a todos os organismos federais, que é o CEPRO. Tem verdadeiros funcionários lá que se dedicam, que têm uma expectativa, mas nós temos um gargalo. Até onde essa sobrecarga no CEPRO poderia colocar em risco essa questão da proposta da governança aberta? Até onde? Até para a gente poder também fazer sugestões, qual é a necessidade, até orçamentária, para poder suplementar essa questão do CEPRO. E Vossa Excelência também trouxe aqui uma preocupação sobre um projeto de lei que está em tramitação aqui na Casa, que é a Lei de Responsabilidade de Pessoas Jurídicas. Foi debatido, foi até sugerida a colocação, antes da criação da comissão especial, foi sugerida a apresentação dela no plenário. Mas hoje ela está numa comissão especial. Então, esse acompanhamento e essa sugestão, junto à liderança do governo, junto aos outros líderes também, seria importante. Eu particularmente não sei, desconheço hoje aqui, se alguém pudesse me informar, qual é a fase que se encontra essa comissão especial do projeto de lei da responsabilidade das pessoas jurídicas. Porque se fala muito da responsabilização, a responsabilidade fiscal fala muito do poder público, é claro, nós temos que verificar, e nunca, às vezes, esquecemos de ver o outro lado. Então, ministro, eu acho que é importante, nós estamos aqui hoje na Câmara dos Deputados, nós estamos aqui num debate, num fórum, exatamente visando isso, onde é que nós podemos vamos buscar esses elementos, onde é que nós podemos ajudar, né, dentro daqueles itens do Plano de Ação Brasileiro, para aumentar a responsabilidade corporativa, o que nós podemos fazer aqui, no esforço que depende dessa comissão, que depende desse parlamentar ou de outros que também possam perfilar nesse sentido, no sentido da aprovação, ou seja, dessa lei de responsabilidade da pessoa jurídica, onde nós podemos ajudar. Até porque quando Vossa Excelência traz que isso é uma dívida que o Brasil tem na OCDE, sobre a questão do patrimonial das empresas, nós temos também o mesmo ponto de vista.
E, às vezes, nós temos que até, como estamos falando de governo aberto, falando de transparência, nós temos que colocar às claras quem efetivamente está indo contra. E até pode ter até mérito de manifestar contra, pode até justificar por que está manifestando contra, mas nós não pode retirar o direito do debate. Então, eu entendo que isso seria importante. E apenas como citação, quando Vossa Excelência fala com empolgação, eu também perfilo nessa linha, sobre o portal de transparência em números, eu vou citar aqui um exemplo, viu, ministro? Recente, talvez menos de um ano, eu estava num município pequeno do interior do Rio de Janeiro, município de 10 mil habitantes, e uma das pessoas lá, uma pessoa até humilde, mas muito perspicaz, ele apresentou para mim um documento de quantos recursos estavam indo para o município. Olha, chegou esse recurso para o FNDE, chegou esse recurso do FNDE, chegou repassado esse recurso do Ministério das Cidades. Eu falei assim, de onde você pegou isso? Ele falou assim, olha, eu cadastrei meu e-mail e eu recebi e-mail do site da Transparência Brasil. Aí eu fui comentar isso com o prefeito, por isso que eu prefiro não trazer o nome aqui. Ele falou assim, isso ainda vai complicar a minha vida. Ou seja, mas eu acho que a gente aprende uma lição porque as pessoas não estão acostumadas ainda. Olha, o tamanho desse instrumento, no momento que ele for utilizado, eu também me preocupo, não só porque nós já temos uma estrutura consolidada, porque a Constituição já manifesta no seu artigo 5º, no seu artigo 216, já fala da concepção das informações, mas no momento que nós aprovarmos esse projeto de lei, o PL 41, eu também temo pelo nível de informações que isso possa gerar em busca das informações. Mas ainda acho que isso é uma questão cultural. É cultural no país. Nós não temos essa tendência de buscar a prestação de contas, a não ser que fira nosso interesse ali pecuniário pessoal. Nem às vezes nem em condomínio, quando você chama alguém para ser síndico, para acompanhar para o Conselho Fiscal, as pessoas se rejeitam, sabendo que ali ela paga também, mesmo que seja uma relação privada. Então nós não temos essa cultura, não temos que mudar essa cultura. E aí vejo com empolgação também esse trabalho que eu já vi realizado na prática, desse programa de olho vivo no dinheiro nas escolas públicas, essa discussão, quer dizer, aprender a lidar no dia a dia com essa questão das informações. Mas acho, e aí pergunto a opinião de Vossa Excelência, tirando as entidades, as ONGs, entidades que trabalham nesse setor, quer dizer, quem é hoje potencial, vamos tirar as ONGs e tirando o parlamento, quem é hoje os que mais se apresentam, quer dizer, como entidade, pessoas físicas ou pessoas jurídicas nesse sistema, quem mais busca essas informações? A gente tem como levantar nesses 3 milhões de acessos, nessas informações, ou seja, o portal da transparência já conseguiu fazer esse levantamento, até para a gente buscar novos parceiros, né, novos apoios dentro da própria sociedade, para não ficar uma coisa, como disse aqui o nosso querido Luiz Alberto, ele falou que para não trazer fadiga para o material, né? Porque às vezes você vai utilizando, as pessoas ou não vai tendo acesso, vai cansando de buscar o acesso, cansando e acaba desistindo. E todas as vezes que alguém vai tentar buscar, você fala, não vai não, porque você não vai ter resposta. Então, quem são essas pessoas para a gente continuar estimulando esse tipo de trabalho? Então, em que nós poderíamos evoluir aqui? Como é que nós podemos trazer aqui uma segunda etapa desse OGP? Como eu disse anteriormente, na apresentação dos representantes diplomáticos, nós estamos falando da primeira etapa. Vossa Excelência trouxe aqui o descritivo da primeira etapa. Quando é que nós estaríamos prontos para fazer uma segunda etapa aqui na Câmara para buscar esses elementos que são importantes e fundamentais? E o doutor Luiz Alberto, ele citou também duas propostas legislativas. Uma delas do conflito de interesse. Eu confesso a Vossa Excelência que estou aqui há 5 anos e até então não tinha ouvido
esse projeto de lei. Eu vou buscar esse que eu achei e ter alguém que esteja, obviamente, impedindo a tramitação ou pedindo que não fosse dessa forma, porque, obviamente, tem conflito de interesse, às vezes do próprio parlamentar. Eu estou dizendo isso, despido aqui de qualquer tipo de demagogia, mas são propostas que a própria Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, não tenho autorizado, não tenho procuração para falar aqui em nome do presidente, mas eu posso dizer que nós precisamos desenvolver uma agenda positiva, e aproveitando a minha condição também de vice-líder do governo, de ter sido líder do meu partido durante 4 anos, de levar esse debate para dentro, né, da esfera de decisão aqui da casa. E são propostas como essa que, no momento em que busca tanto, né, às vezes os partidos buscam tanto essa necessidade do esclarecimento das ações, necessidade de esclarecimento das ocorrências do governo, nós temos que ter também a nossa pauta interna, e dessa pauta a oferecer para o país. Eu acho que eu, pelo menos, aqui vi 3 ou 4 que são importantíssimos nessa linha. E aqui já no encerramento, Vossa Excelência falou 2 coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, a questão do Plano Nacional do Governo Aberto, como é que isso está, como é que essa conciliação está dando com essa proposta da CGU, e a questão da experiência neste sentido da qualificação de participação social. Se pudesse definir um pouco melhor como está ocorrendo, para mim seria também bastante interessante. Agradeço, deputado Hugo Leal. Passo a palavra ao ministro Jorge Arce Sobrinho. Senhor deputado, eu vou tentar resumir aqui a série de questões que Vossa Excelência colocou, todas elas da maior importância. Vou tentar resumir sem voltar muito ao que eu já disse antes. Primeiro, o que o Poder Legislativo pode fazer de forma mais direta para ajudar nesse... Eu estou recebendo aqui uma informação, uma enquete do portal, indicando cidadão comum interessado, 39,37% dos usuários. É isso? Servidor público estadual e municipal, 16%. Servidor público federal, 15%. Vossa Excelência me permite? Sim. É exatamente isso. Quer dizer, um instrumento dessa natureza, com a abrangência que tem o portal da transparência, ou seja, 3 milhões de acessos, que eu acredito que isso vai aumentar muito mais. Mas não estou dizendo que o cidadão tem que ir lá se cadastrar, senão você vai uma burocracia. Mas não estou dizendo um registro da presença dele, até para o próprio governo conhecer de que tipo de acesso está tratando. Não é identificação dele, precisa dar CPF e nome, não, mas que tipo de acesso que ele está tendo. Porque muitos deixam um e-mail até para poder receber, como foi o caso quando você faz o acompanhamento de um município, de algum recurso, de alguma obra, de alguma coisa assim. Isso já havia acontecendo. Sim. O que eu estou dizendo é que o governo tem um instrumento fantástico na mão, que é o portal da transparência, com esses milhares de acessos, milhões de acessos, e essa sugestão, exatamente essa pergunta, pode ser feita por enquete ou pode ser feita por... Só para esclarecer rapidamente, são 3 coisas. Uma coisa, para acessar a informação, o cidadão não precisa cadastramento, sem identificação, nada, absolutamente nada. Está aberto para qualquer cidadão do mundo. Na internet, ele hoje lá na China, ele vai poder acessar o portal e acabou. Bom, essa é uma coisa. Outra coisa é o sistema push. O sistema push, o cidadão que quer, ele se cadastra para receber no... Fatores se dê de forma mais qualificada e mais consistente num ambiente que é, como todos sabemos, muito complexo, né, e dinâmico. Então, essa iniciativa, que é uma iniciativa inovadora, tem merecido, enfim, aí a atenção, inclusive, de outras instituições, inclusive internacionais, que têm buscado nessa experiência também subsídios para o seu próprio acúmulo. Muito obrigado. Deputado Hugo. Não, o desejo era exatamente esse, ouvir um pouco essas
duas manifestações, posição oficial do governo, colocar mais uma vez aqui essa comissão, colocar essa Câmara dos Deputados, colocar o próprio mandato, o mandato à disposição, e dizer também, doutor Alberto, não sei, talvez falte, é uma via de mão dupla, talvez falte de nós aqui buscar um pouco mais as informações e de lá também divulgar um pouco, disseminar um pouco mais as informações. Como eu disse, presidente, no próximo fórum, não vamos chamar fórum de debate de governo aberto, open government ou gestão pública, vamos chamar fórum da faxina, aí vai estar cheio aqui, vai encher de gente, faxina da Dilma, porque é só isso que chama atenção, vai fazer a faxina, aí fala faxina, pronto, aí a palavra é mágica. Então, acho que a gente tem que mudar, é o conceito, acho que a gente tem que mudar aqui o nome do porque é impressionante, as informações que são prestadas aqui, eu digo tanto para o governo quanto para a oposição, para todos, né? Nós estamos falando de situações de prevenção, nós estamos falando de processo de evolução, eu acho que para o país interessa muito mais isso do que ficar naquela velha dicotomia de que o certo e o errado e uma discussão só filosófica. Aqui nós estamos falando de coisas concretas. Então eu me dou por satisfeito nessas duas apresentações. Peço, né, logo em seguida que ocorra essa segunda fase, quer dizer, que quando a presidenta estiver junto na assinatura do documento em setembro, aí, presidente, já como sugestão, nós possamos fazer aqui em novembro ou em dezembro, início de dezembro, um novo fórum para debater aí sim, porque aqui o ministro Jorge Hage nos trouxe aqui os passos da participação do Brasil e o plano de ação. O ideal é a gente depois, ministro, por sugestão aqui, nós vemos como serão os planos de ação dos outros governos. Talvez a gente possa estimular aqui também e ter alguma proposta, como Vossa Excelência trouxe mesmo aquela questão da Estônia, trazer aqui para o nosso debate e até para o aproveitamento dessa Casa Legislativa. Eu me dou por satisfeito. Ok. Encerrando esse terceiro painel, o Governo Aberto e o Poder Executivo, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle agradece penhoradamente a presença do ministro Jorge Hage Sobrinho, ministro do CGU, e sempre pronto, isso aqui é um testemunho do presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que a todo momento que a comissão convida o ministro para vir a esta casa, ele prontamente se oferece, e eu quero colocar isso em público, porque nós estamos transmitindo pela TV Câmara para o Brasil inteiro, ministro, a sua presença aqui. Ok. Então, convido para tomar assento aqui à mesa o senhor Marcelo Luiz Souza da Eira, secretário-geral de Controle Externo, substituto do Tribunal de Contas da União, e convido também para tomar assento o doutor Ricardo Pedreira, diretor executivo da Associação Nacional dos Jornais. E aí nós faríamos um compilado, até porque senão daqui a pouco nós vamos ser chamados para... Já estamos já na ordem do dia. Então nós podemos... Então, quero passar a palavra ao senhor Marcelo Luiz Souza da Eira, secretário-geral de Controle Externo, substituto do Tribunal de Contas da União. O senhor tem 20 minutos. E a eles devem ser prestados com toda celeridade e sem subterfúgios, num serviço institucional tipicamente democrático. É isso, então, e eu agradeço a oportunidade. Boa noite. Quero agradecer ao doutor Ricardo Pedreira pelas suas exposições, ao doutor Marcelo de Souza da Eira também pela sua exposição, e passo a palavra ao deputado Hugo Léo. Senhor presidente, também quero agradecer a presença de ambos e as manifestações e dizer que uma pena que o nosso ministro não estivesse participando aqui desse debate e visse a apresentação do TCU. Eu acho que foi muito, eu diria, cirúrgica essa manifestação do TCU, uma vez que, se nós estamos dispostos a fazer o governo aberto, nós temos que ter os instrumentos para que esse governo aberto possa existir. O ministro Jorge Hage
manifestou aqui, obviamente, que é do conhecimento, manifestou uma preocupação com um órgão, um instituto, que é o CEP, né, uma entidade pública, mas não estamos falando de outras entidades públicas. A partir do momento que você passa a disponibilizar a informação, você tem que primeiro dar a segurança da informação, que isso é fundamental. Eu acho que o TCU está na linha perfeita. Eu não tinha essa noção de que esse nível de informação, de detalhamento tem sido feito com as TIs, porque hoje o conceito de informação hoje virou uma commodity, né? Informação hoje é dinheiro, informação é poder, por isso que os jornais hoje são os mais ricos do mundo, né? Só uma provocação. Mas eu quero dizer que essa preocupação, viu, presidente, nós temos que incorporar essa nossa comissão. Porque nós discutimos aqui, nós estamos falando lá do avanço, mas se a gente não internalizar, quer dizer, se a gente não preocupar com a tecnologia, daqui a pouco vai parar. Nós vamos ter uma aeronave fantástica, só que sem tecnologia, não vai levantar voo. Então, a gente assumir essa preocupação, eu acho que foi extremamente pertinente e acho que nós temos que fazer uma sintonia fina aí no que apresentou aqui, nas relações que apresentou o nosso Marcelo Luiz Souza Eira, que é do TCU, e principalmente com relação, eu fiquei aqui surpreso, né, com relação à possibilidade de falha. A possibilidade de falha no acesso, bem, falha no acesso pode ainda ser consertada, mas a falha no sistema de segurança. Aí nós estamos falando de vários tipos de documentos, nós estamos falando de abertura, de informação, mas tem alguns documentos que efetivamente, até mesmo o próprio projeto de lei define o que é secreto, o que é sigiloso, o que é ultra secreto, e tem algumas coisas que eu estou tentando entender aqui, que o que foi passado aqui pelo TCU não é só a preocupação na atualização, na modernização do parque tecnológico que suporta a oferta de desinformações, mas é que tipo de suporte que está tendo e qual, usando uma palavra aqui em inglês, mas muro ou firewall, qual é o tipo de sistema de proteção que estão tendo essas informações. Isso também é importante, nós estamos discutindo aqui, governo aberto, claro, todas as informações públicas, mas temos que discutir também a segurança dessa informação. Eu acho que a gente poderia aprofundar, presidente, e eu, talvez numa outra oportunidade, essa comissão aqui, em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia, até mesmo com a Comissão de Legislação Participativa, estabelecer aqui um convite a esses outros órgãos públicos. Vossa Excelência citou que foram 265 órgãos consultados, não é isso? Pelo que eu me lembro aqui. Esse acórdão 2308 de 2010 é de um específico ou foi uma base, só para continuar o raciocínio aqui? Esse acórdão é o consolidado. É o consolidado dessas informações que foram, das indagações que foram feitas. Exatamente. Olha, presidente, eu me surpreendi com algumas colocações aqui, com os percentuais. Acho que cabe aqui a essa comissão, sim, pelas informações que foram trazidas aqui pelo TCU, em parceria com a Comissão de Ciência e Tecnologia, saber que tipo de produção de TI nós estamos tendo hoje, né? Nós estamos falando muito, eu entendo que o Brasil é extremamente avançado em sistemas de proteção, o Brasil é avançado em várias outras linhas, mas como foi a pergunta, se falhar o imposto de renda, né? Se falhar o sistema de Bolsa Família, o sistema de aposentadoria, o sistema de processos judiciais, nós vamos ver questão de backup, questão de... Eu estou dizendo isso porque eu acho que está dentro efetivamente da nossa discussão aqui sobre o governo aberto. E aí perguntaria ao doutor Marcelo Eira que tipo de... Depois desse acordo foi distribuído para quem? A quem no governo? Quem é o responsável? É o Ministério da Fazenda, que tem o CEP, é o Ministério da Ciência e Tecnologia? Qual é o organismo público que está responsável em fazer esse monitoramento? Né? Se é a Controladoria. E como é que está essa linha? E se tem alguma ausência legislativa, algum vácuo legislativo para poder definir? Eu imagino que seja muito mais definição de política pública, definição de parâmetros de planejamento, do que qualquer outra coisa. Mas, como nós estamos na Casa Legislativa, nós não nos furtamos em discutir também essa matéria, se for caso legislativo. E com relação à NJ, eu queria reforçar aqui, mais uma vez, agradecer a presença do
senhor Ricardo Pedreira. Eu já estive com ele em outra oportunidade, discutindo outro tema, e hoje ele está aqui a convite dessa comissão. Achei importantíssimo a sua manifestação, a sua preocupação. É claro, nessa casa de leis aqui, que representa a maior parcela da sociedade, aqui a representação é proporcional à sociedade, tem uns que são contra, uns que são a favor, né? Nós temos que fazer essa sugestão. E o projeto, o substitutivo que está encaminhado pela Comissão de Relações Exteriores, Defesa Nacional, ele guarda, porque a grande discussão foi se os documentos, se poderiam se caracterizar documentos como sigilo eterno. Acho que isso ficou superado. Isso já foi superado. A primeira fase já foi superada. Essa questão circunstancial, hoje que está no substitutivo, está no artigo 21, ele repete exatamente o que foi aprovado aqui na casa, aqui na Câmara, que é a informação em poder dos órgãos de entidades públicas, observado seu teor em razão da imprescindibilidade à segurança da sociedade, poderá ser classificada de ultra secreta, secreta, confidencial e reservada. Aí ele vem, ultra secreta 25 anos, secreta 15 anos, confidencial 10 anos e reservada 5 anos. Aí fala, obviamente, prorrogados por uma vez em igual período, dependendo da necessidade. E havia uma preocupação que seriam as informações pessoais de quem é o ocupante do cargo público. Mas essas também já estão preservadas. Imaginava-se que isso poderia ser utilizado também, mas essas estão preservadas. Tanto que eu tive a preocupação de ver no projeto original do deputado Reginaldo Lopes, que é de 2003, iniciou o debate, depois veio incorporação do projeto do Executivo, da proposta executiva, está preservado. A questão das informações pessoais, que deve ser feita de forma transparente, com respeito à intimidade, à vida privada e à honra e à imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias, ou seja, essas informações pessoais terão seu acesso restrito, independente da classificação de sigilo e pelo prazo de 100 anos. Bom, 100 anos eu acho que é um prazo bastante razoável para você divulgar informações pessoais. Foi uma biografia de alguns presidentes, eu não quero mencionar aqui, nós já sabemos da vida quase toda, né? Já foi publicado, já foi mencionado, mas não é o caso. Eu estou tentando aqui entender a lógica da dificuldade de votação dessa matéria. Eu posso até imaginar, e ouvindo um pouco que nós tivemos aqui a participação do ministro e do TCU aqui na presença do Dr. Marcelo, que nós possamos ter também uma preocupação com a disponibilização disso. Como é que nós vamos dar conta? Não sei se isso pode ter de uma forma indireta, segura um pouco aí, porque nós estamos com dificuldade de saber como vamos proporcionar. Eu estou dizendo o seguinte, entendo que nós estamos passando por um momento de definições, né? Mas, e aí eu faria uma indagação, mas simplesmente para conhecimento, quer dizer, os jornais, a imprensa em si, ela tem acompanhado isso também, tem feito essas divulgações em caráter permanente, aproveitando também, como o senhor disse aqui, só no caso da NJ, são 30 milhões de pessoas que têm acesso a essa informação, a algum tipo de jornal, né? E a gente sabe, infelizmente, eu vou repetir aqui o que eu disse na anterior, quer dizer, se o senhor chegar a botar uma matéria assim, como com esse, pega um jornal qualquer de grande circulação, desses maiores, Folha, Globo, Estadão, e coloca lá uma matéria falando sobre um fórum para discutir governo aberto, ninguém vai ler. Mas se falar de um escândalo, depois lá dentro colocar a matéria, as pessoas vão ler. Infelizmente, esse tema da prevenção não é um tema que chama atenção. Não chama, porque você está discutindo, antecipando, prevendo. Que tipo de... Aí, como sugestão, o senhor que é da área, que é uma pessoa representante da... Que tipo de divulgação que pode ser dada, quer dizer, além da mudança de cultura, o senhor mesmo repetiu aí, a mudança de cultura, mudança de comportamento, mudança de visão, que tipo de estímulo à imprensa, além das denúncias, claro, que vão permanecer, que tipo de estímulo pode ser dado para que essa participação amplie da sociedade? Como é que os jornais, como é que a imprensa pode estimular a divulgação desse debate, ou a divulgação desse debate, ou esse tipo da transparência, o governo aberto? Eu acho que o foco principal seria isso.
Se aqui nós estamos no esforço concentrado, as entidades públicas, e aqui Vossa Senhoria representando as entidades privadas, né, os jornais, que tipo de ação pode se conciliar? Desculpa, a divulgação da transparência, o estímulo à participação das pessoas. Então, só como teste para a gente poder aproveitar aqui no nosso segmento de legislativo. Senhor presidente. Com a palavra o doutor Marcelo Luiz Souza da Ira. Obrigado, senhor presidente. Então, deputado Hugo Leal, Vossa Excelência coloca muito bem a questão da preocupação com a segurança de TI e proteção das nossas bases de dados. Inclusive, se esta comissão tiver interesse em retomar essa discussão, o TCU está à disposição, temos